A paz do Senhor para vocês. Estamos aqui hoje para gravar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical para adolescentes. Nós estamos estudando nesse trimestre a história da igreja para adolescentes e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Lutero e Calvino, os agentes da reforma. Na nossa última lição, na lição de número 8, que foi ministrada pelo professor Silvério, nós aprendemos sobre a reforma protestante. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida e a biografia de dois homens muito importantes para que essa reforma acontecesse, que foi Martinho Lutero e João Calvino. O nosso texto bíblico base da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Já deixei aberto aqui na minha Bíblia para a gente estar lendo juntos, é um texto pequeno, então nós vamos estar lendo juntos aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este texto foi um dos textos em que Lutero baseou as suas teses para promover a reforma protestante. Este texto foi fundamental e também um outro texto, um outro versículo, que é o nosso texto áureo, que é Romanos 1,17, que diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Lutero defendia esta tese de que nós somos salvos por meio da fé. E nós vamos aprender um pouquinho aqui nessa lição, no vídeo de hoje, sobre o que acreditavam os religiosos daquela época, o que ensinavam os religiosos daquela época e por que as ideias de Lutero conflitavam com as ideias dos religiosos, dos líderes religiosos daquela época. Vamos lá. Martinho Lutero e João Calvino são os mais famosos reformadores. Calma, eles não eram pedreiros, carpinteiros ou sequer reformavam móveis. Ser chamado reformador na história da igreja significa ser agente da reforma protestante. Como eu já falei, Martinho Lutero e João Calvino foram os dois personagens principais da reforma protestante. E por isso é tão importante, quando nós estudamos a história da igreja, quando nós estudamos a reforma protestante, estudarmos um pouquinho a vida destes dois homens também. Vamos lá, Martinho Lutero, como ser aceito por Deus? Vamos aprender um pouquinho agora sobre quem era Martinho Lutero. Nascido em 1483, na Alemanha, Martinho Lutero era filho de humildes camponeses. Apesar de pobres, seus pais se esforçavam para que ele tivesse uma boa educação. Com o objetivo de realizar o sonho de seu pai, que queria ter um filho advogado, em 1501, Lutero matriculou-se na Faculdade de Direito. Então, Lutero ele era de família simples, de família pobre, porém o seu pai queria muito que ele estudasse, para que de repente ele pudesse ter uma vida melhor do que o seu pai. Então, o que acontece? O pai dele tinha um sonho de que ele cursasse a faculdade de Direito e se tornasse um advogado. E aí, em 1501, ele começa a realizar esse sonho do pai dele. Ele entra na faculdade e começa a cursar Direito para se tornar um advogado. Mas vamos ver que isso mudou alguns anos depois. Olha só, mas esses planos foram mudados quando em 1505, um raio, por intermédio de uma forte tempestade, caiu perto de Lutero. Deitado no chão e tremendo de medo, ele gritou: Santa Ana, me ajuda e me tornarei monge.
Segundo o ensino católico, Santa Ana teria sido mãe de Maria e avó de Jesus. Calma, não culpe o pobre Lutero. Nesta época, não existia outra igreja no Ocidente. Então todo cristão era católico e acreditava nos santos. Vamos lá. Em 1501, ele entra na faculdade de Direito. 4 anos depois, em 1505, quando ele está passando por uma grande tempestade, cai um raio muito próximo dele. E aquele raio assusta muito, e aquela tempestade muito forte. E Lutero agora sente medo. Inclusive, se vocês ainda não assistiram, eu recomendo vocês assistirem o filme Martinho Lutero, que conta um pouquinho sobre a história de Lutero e sobre a Reforma Protestante também. Esse filme é muito interessante, eu já assisti algumas vezes e gosto muito dele. No começo desse filme, inclusive, o filme começa com Lutero nessa tempestade. E a gente vai ver lá, é lógico que o filme vai simular, a gente não sabe como que foi ele naquele dia, mas a gente sabe que um raio cai próximo a ele, e ele, com muito medo, muito assustado, ele pede a ajuda de Santa Ana, que era uma santa muito influente para o catolicismo naquela época e até hoje, porque acredita-se que essa tal Santa Ana, ela era mãe de Maria e avó de Jesus. Então ele roga para que Santa Ana o ajudasse e ele faz então um voto, uma promessa, de que se ele se livrasse daquela tempestade, saísse dali com vida, ele se tornaria um monge. Em 1508, Lutero recebeu um convite que era a realização de um sonho. Então depois desse acontecimento da tempestade, em 1505, ele sai da tempestade com vida e aí ele vai cumprir o voto, a promessa que ele havia feito. Ele entra então para a igreja para se tornar um monge, para se tornar um padre. A sua família, de início, tem uma rejeição muito forte contra isso, porque o seu pai tinha planos para ele. O seu pai tinha investido muito para que ele se tornasse um advogado. E quando ele resolve entrar para a igreja, ele enfrenta uma resistência da sua família, dos seus pais, e ele tem que lidar com isso, com essa resistência. Mas ele tinha convicção de que ele tinha feito aquela promessa, tinha feito aquele voto, então ele precisava pagar aquele voto, precisava cumprir aquela promessa. E em 1508 ele recebe um convite que era a realização de um sonho. Vejamos, ele iria para Roma. Tinha a esperança de que na chamada Cidade Santa, lugar onde o Papa morava, fosse encontrar a verdadeira santidade cristã. E aí Martinho Lutero passa a viver no monastério. E ali naquele monastério, ele começa a aprender um pouco mais agora sobre a igreja, sobre a religião e também sobre a Bíblia. E ali ele tem acesso à Bíblia Sagrada. Porque é muito importante a gente frisar que naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia Sagrada como nós temos hoje. Hoje toda casa de família cristã tem Bíblias Sagradas e mais de uma. E naquela época não era assim. Naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque os líderes religiosos da época entendiam que se as pessoas tivessem livre acesso à Bíblia Sagrada, elas poderiam interpretar a Bíblia de uma maneira diferente daquela que eles ensinavam, e isso traria conflito para a igreja. Até porque os líderes religiosos realmente interpretavam a Bíblia de forma errada e usavam disso para se beneficiar, ganhar dinheiro. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, já estudamos bastante sobre isso na lição passada e vamos ver um pouquinho mais à frente também. E quando Lutero ele entra nesse monastério, ele vai ter acesso pela primeira vez a uma Bíblia Sagrada. E ele vai se apaixonar pela Bíblia Sagrada. Ele vai ficar fascinado pela Bíblia Sagrada. Ele vai começar a estudar, ele vai começar a ter curiosidade de aprender mais sobre a Bíblia. E uma certa ocasião em que eles vão receber a visita ali de um padre, de um líder religioso, Lutero ele vai implorar para que aquele homem pudesse conseguir para ele uma Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia que ele tinha acesso lá no monastério era uma Bíblia comunitária, que todos tinham acesso. Ele não podia pegar aquela Bíblia, levar para o seu quarto, ficar com ela o tempo todo. Então ele queria ter a oportunidade de ter uma Bíblia para ele, de poder ter a Bíblia em todos os lugares. Porque ali ele tinha que compartilhar com as outras pessoas, ele tinha que ler, deixar que outras pessoas lessem, mas ele queria ter uma Bíblia só para ele. E aí esse líder, este padre que fez essa visita ali no monastério, vendo a empolgação de Lutero, o interesse de Lutero pela Bíblia, ele vai atender o pedido de Lutero e vai conseguir uma Bíblia para ele. E a partir daí ele vai carregar aquela Bíblia para todo lugar. E era até um dos lemas de Lutero. Lutero, ele tinha 4 convicções. E foi a partir daí
que ele acreditou em 4 pontos centrais. Qual eram as 4 paixões, as 4 convicções de Lutero? Era apenas as Escrituras, de que tudo devia se basear na Bíblia Sagrada, de que era apenas Cristo, que Cristo era o único agente da salvação e único mediador entre Deus e os homens, de que não existia outro mediador, de que não existiam santos que mediavam, de que era apenas Cristo. A terceira convicção, apenas pela graça, de que nós só poderíamos alcançar a salvação pela graça de Deus, de que Jesus era o intermediador e o único agente da salvação e que ele agia somente pela graça, de que nós não merecíamos nada, de que não era por obra. E os religiosos daquela época acreditavam que a salvação se dava pelas boas obras. E a quarta convicção, a quarta paixão de Lutero é que era pela fé, e de que nós só podíamos alcançar a salvação através de Cristo, pela graça de Deus, e se nós tivéssemos fé e crêssemos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eram as convicções de Lutero. E através dessas convicções, por se basear nestes 4 pontos, é que ele começa a reforma protestante. Vamos aprender um pouquinho mais à frente. Agora, quando Lutero vai para Roma, ele fica encantado, porque ele acha que ele está indo para a Cidade Santa. Mas aí ele enfrenta alguns problemas. Olha só, que decepção. Roma era uma cidade corrupta. Os padres praticavam todos os tipos de pecados e não se importavam com isto. Nesta época, Lutero era professor na Universidade de Wittenberg e ensinava os livros de Gênesis e Salmos. Mas Lutero tinha muitos problemas com a forma que esses livros mostravam Deus. Olha só, o que acontece agora? Lutero, depois desta formação dele no monastério, ele vai para Roma e chegando ali na cidade de Roma, ele espera encontrar um lugar santo, uma cidade santa. Só que ele tem uma decepção muito grande, porque ele chega ali e ele começa a ver muita coisa errada dentro da igreja. Ele começa a ver muita corrupção dentro da igreja. Ele começa a ver que os ensinamentos dos religiosos daquela época não eram de acordo com aquilo que ele tinha aprendido dentro da Bíblia. Não eram de acordo com as convicções que ele tinha firmado através dos seus estudos da palavra. Porque ele tinha convicção de que era apenas a Bíblia, apenas Cristo, apenas a graça e apenas a fé. E não era isso que era ensinado, porque naquela época os líderes religiosos, eles primeiro ensinavam que as pessoas não podiam ter acesso à Bíblia, segundo eles ensinavam que Cristo não era o único agente da salvação, o único mediador entre Deus e o homem, que o Papa tinha poder de vender indulgência para salvar as pessoas, para salvar as almas das pessoas. Eles acreditavam que não era somente pela graça a salvação, mas que a salvação se dava também por boas obras, de que a pessoa tinha que praticar boas obras e doar dinheiro para a igreja para que alcançasse salvação. E eles acreditavam que a salvação não era somente pela fé, que você podia comprar com dinheiro, através da compra de indulgências. Então a igreja ensinava coisas e que Lutero entendeu que eram erradas a partir do momento que ele começa a estudar a Bíblia Sagrada. E quando ele agora vai para a cidade de Roma, ele se torna professor na Universidade de Wittenberg. E agora ele vai começar a ter alguns problemas, porque ele começa a entender que os ensinos religiosos daquela época estavam errados. Vamos entender agora o que vai começar a acontecer. Segundo ponto, uma nova consciência. Sua angústia crescia cada dia mais, até que por volta do ano 1514, Lutero entendeu o texto de Romanos 1,17, que diz que o homem é aceito por Deus pela fé. Ao ter esse entendimento, ele afirma que sentiu as portas do paraíso se abrindo. Então, é o que eu falei no começo da lição. Um dos textos-chave do início da Reforma Protestante foi o Romanos 1,17, e que é o nosso texto áureo. Lutero ele entendeu que este texto ele fala que o homem ele é aceito por Deus pela fé e não pelas obras, não pela compra de indulgência, não por dinheiro. E aí, a partir daí, Lutero ele afirma que ele sentia como se as portas do paraíso tivessem se abrido, porque ele vê que as pessoas não precisam de pagar para ser salvas, não precisam de boas obras para serem salvas, mas que elas são salvas pela fé. Começou então a ensinar que o homem não é merecedor da salvação e que não há nada que ele possa fazer para alcançá-la, mas que Deus a oferece de graça para a humanidade. E a partir daí, Lutero ele entende que o homem não merecia a salvação,
que não adiantava nada que o homem fizesse era suficiente para comprar a salvação. Dinheiro não era suficiente, caridade, boas obras, nada disso era suficiente, mas somente a graça e a fé eram suficientes para salvar o homem. Mas como conciliar essa descoberta maravilhosa com o ensino oficial da igreja, que afirmava que por intermédio das boas obras e da compra de indulgências era possível salvar-se? Então, aí ele começa a enfrentar um conflito dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja naquela época, ela acreditava que o Papa, ele tinha o poder de vender para as pessoas um perdão. Ele tinha poder de vender uma indulgência e que aquela indulgência tiraria tanto uma alma do purgatório como poderia salvar até mesmo a alma das pessoas. Porque a igreja acreditava-se, e ainda existem religiões que acreditam nisso até hoje, que existe um purgatório, que é um lugar que as almas ficam antes de irem para o céu. E precisa de realizar algum processo para tirar aquela alma dali do purgatório. E o que eles faziam? Eles vendiam indulgência para as famílias, para que as famílias pudessem comprar aquelas indulgências e tirassem a alma do seu ente querido que havia falecido do purgatório. Eles ensinavam o seguinte: o seu tio, por exemplo, morreu. Então você tem que comprar uma indulgência porque a alma do seu tio está lá no purgatório. Compra essa indulgência e aí essa indulgência vai tirar a alma do seu tio do purgatório. E aí as pessoas iam comprar as indulgências. E agora Lutero, ele aprende em Romanos 1,17 que nada que o homem fazia era suficiente para salvar a sua alma, a não ser a graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. E agora, como que ia conciliar isso com o ensinamento da igreja? Como que ele ia ensinar isso se a igreja ensinava que as indulgências podiam salvar uma pessoa? Então aí ele começa já a ter conflito com as ideias da igreja da época. Vejamos então o que acontece. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses, em que condenava a situação da igreja e o comércio da fé, realizado com a venda de indulgências. Então o que Lutero faz? Lutero, ele desenvolve 95 teses, ele escreve 95 teses que confrontavam essa venda de indulgências, baseado em Romanos 1,17 e em vários outros textos a qual ele tinha convicção, que foram os 4 pontos que eu já falei para vocês aqui nessa lição. E aí o que acontece? Naquela época, era comum, quando a pessoa queria desenvolver um debate, ela colocar a sua tese na porta da faculdade, ou na porta da igreja, na porta do palácio de Wittenberg, que foi o que Lutero fez. Então o que Lutero estava querendo? Lutero, ele não tinha interesse em se rebelar contra a igreja, não era esse o interesse dele. O interesse dele era criar um debate acerca do que a igreja estava ensinando, baseado na Bíblia Sagrada, para que os líderes religiosos pudessem ouvir as suas teses e, quem sabe, mudar a forma de pensar em relação à venda de indulgência. A única coisa que ele queria era realizar uma mudança interna dentro da igreja. Ele queria reformar a igreja por dentro, entendeu? Ele não queria, em momento nenhum, se rebelar contra a igreja. Só que quando ele coloca essas 95 teses lá na porta de Wittenberg e que ele condena a venda de indulgência, isso vai criar um reboliço muito grande. Vejamos só, este acontecimento deu início à Reforma Protestante, movimento que dividiu a igreja em católica e protestante. Então o que acontece? Quando Lutero levanta essas 95 teses, aquilo foi um escândalo muito grande. As pessoas viram aquilo e entenderam que elas estavam sendo enganadas pela igreja durante muito tempo. E muitas pessoas se revoltaram. Houve muita briga, muita luta, muita discórdia e até mesmo derramamento de sangue. Algumas pessoas chegaram a morrer por causa disso, porque as pessoas ficaram revoltadas com os ensinamentos que a igreja estava passando para elas. E aí a igreja, ela teve uma reação muito dura contra Lutero, porque agora eles começaram a reprimir Lutero contra aquilo que Lutero estava ensinando. Agora vejamos, vamos adiante, ó. Até hoje, o dia 31 de outubro é considerado o dia da Reforma Protestante, sendo uma excelente oportunidade para comemorarmos, ao invés do Halloween, uma data tão especial. Lutero reformou radicalmente várias práticas cristãs. Agora, todos podiam ler a Bíblia e participar do culto por intermédio do canto, pois era um admirador da música e escreveu alguns hinos. Seu mais conhecido se chama Castelo Forte, número 581 da harpa cristã. Então, agora o que acontece?
com as teses de Lutero, os líderes religiosos da igreja daquela época foram contra as ideias de Lutero. E aí, o que eles fizeram? Eles forçaram Lutero a pedir desculpa, a revogar as suas teses e a dizer que tudo aquilo estava errado. Só que Lutero ele se recusa. E quando ele se recusa, eles expulsam Lutero da igreja. E eles começam a não aceitar os ensinamentos de Lutero. Mas o que ele faz? Ele começa a ensinar às pessoas agora aquilo que ele acreditava que era certo. E então, o que acontece? Lutero agora começa a sofrer uma grande perseguição. E em uma dessas perseguições, a igreja, alguns líderes religiosos até querendo matá-lo, ele se refugia em um castelo. Alguns amigos que ele tinha, que eram pessoas de situação de poder aquisitivo bom, dão um refúgio para ele em um castelo. Refugiado naquele castelo, ele passa ali alguns meses. E nesses meses, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Porque naquela época, eles não tinham acesso à Bíblia Sagrada no idioma original deles, que era o alemão. A Bíblia, ela estava exclusivamente no latim, no grego ou no hebraico, nos idiomas originais. Então somente os padres que tinham conhecimento do latim, do grego e do hebraico que tinham acesso à Bíblia. E aí o que Lutero entende? Lutero entende que as pessoas precisavam ter acesso à Bíblia. Era um dos pontos que ele defendia. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia. De que todas as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia para não serem enganadas. Só que a igreja ensinava o contrário disso, que as pessoas não podiam ter acesso à Bíblia porque elas teriam outras interpretações. Então o que ele faz? Ele traduz a Bíblia para o alemão e ele começa a ensinar que era certo dentro da Bíblia Sagrada. E uma das formas que Lutero ele gostava de ensinar era através do canto. E aí ele escreveu também vários livros e vários cantos. Inclusive, um dos cantos de Lutero é o hino 581 da harpa cristã. Depois, se você quiser conferir, pode dar uma olhadinha lá. Lutero também ensinou que Cristo é o único que pode unir Deus e os homens. E isso está baseado na Bíblia Sagrada em João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler. Vamos ver o que diz. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso que Lutero começa a ensinar. A palavra, Cristo, a graça e a fé. Era a base do ensinamento de Lutero. Seus ensinamentos trouxeram um sentimento de liberdade entre o povo, porque o livrou das superstições, dos impostos cobrados pelo Papa e da imoralidade praticada pelos padres. E esses ensinamentos libertou o povo daquela ideia de que eles tinham que doar para a igreja, de que eles tinham que comprar indulgência, de que eles tinham que conquistar a salvação através de obras e através de compra de indulgência. O povo de Deus agora tinha liberdade para adorar com alegria. Lutero morreu no ano de 1546. Mas seus ensinamentos continuam a influenciar homens e mulheres até os dias atuais. Então entendeu por que é tão importante nós estudarmos a vida de Lutero? Porque ele foi um personagem fundamental para a Reforma Protestante e para que a igreja se tornasse o que é hoje. Para que nós pudéssemos ter acesso aos ensinamentos que nós temos hoje. Ele foi um dos pilares desta reforma. E hoje, se nós temos acesso livre à Bíblia Sagrada, aos ensinamentos da Bíblia, é por causa dessa luta de Lutero, lá no ano de 1517, com o início da Reforma Protestante. Agora que nós aprendemos um pouquinho sobre quem foi Martinho Lutero, vamos ver quem foi João Calvino. Terceiro ponto. João Calvino. Deus é soberano. Embora Lutero seja conhecido como aquele que iniciou a Reforma Protestante, João Calvino é considerado o grande organizador doutrinário dessa reforma. Então, Lutero, ele foi quem deu início à reforma. E Lutero, como eu já falei, ele escreveu vários livros, várias teses, várias teorias. Só que Lutero, ele escreveu muitos livros avulso. E João Calvino foi o responsável por organizar estes livros, por trazer uma organização doutrinária para a reforma. Vejamos aqui no terceiro ponto. Nascido em 1509, na França, Calvino era filho de um rico advogado. Com 14 anos, começou a estudar na Universidade de Paris. Isso mesmo, com 14 anos, Calvino já estava na faculdade. Começou preparando-se para ser padre, mas seu pai queria que fosse advogado, então ele também estudou direito.
Então a história de Calvino é um pouco parecida com a história de Lutero. A diferença é que ele nasceu no ano de 1509. Quando ele nasceu, Lutero já tinha se tornado padre. Lutero já era um adulto. E Calvino, ele vinha de família rica, diferente de Lutero, que vinha de uma família pobre. E o pai de Calvino queria muito que ele se tornasse advogado, só que ele queria se tornar padre. Então o que ele faz? Com 14 anos, ele já entra na faculdade. E a ideia era se preparar para se tornar padre. Só que como seu pai queria que ele se tornasse advogado, então ele estuda teologia, mas também estuda direito. Aos 27 anos, escreveu um livro chamado Institutas da Religião Cristã, onde procurou apresentar de forma organizada a doutrina cristã. Então, como eu já falei, Calvino foi aquele que organizou a doutrina teológica cristã da Reforma Protestante. Ele foi o responsável por isso. Algo que até aquele momento nem mesmo Lutero havia feito. Sua obra fez com que Calvino ficasse famoso. Ele foi convidado a ir para a cidade de Genebra, na Suíça, para organizar a vida da população de acordo com a Bíblia. Ele foi muito rigoroso e acabou sendo expulso da cidade. Então o que acontece? Agora, com essa organização da doutrina cristã, e após escrever este livro, Institutos da Religião Cristã, Lutero agora se torna muito conhecido no meio cristão e no meio protestante. E ele é convidado para ir para a cidade de Genebra, na Suíça, para que ali ele pudesse trabalhar na organização da população cristã de acordo com a Bíblia. Só que o que acontece? Quando ele chega ali na cidade de Genebra, ele começa a agir ali com muito rigor. Ele começa a querer expulsar da cidade todos aqueles que não fossem de acordo com a Reforma Protestante. Todos aqueles que não eram protestantes, Calvino queria expulsar da cidade. Então o que eles fazem? Eles acabam expulsando Calvino da cidade. Após 4 anos, em 1541, foi convidado a retornar e continuar seu trabalho. Calvino aceitou o convite e permaneceu em Genebra até sua morte, em 1564. Então, depois que ele é expulso por ser muito rigoroso, ele fica 4 anos fora e eles convidam ele novamente a voltar para a cidade, porque ele realmente era uma pessoa muito influente, era uma pessoa muito inteligente. Então, eles convidam, ele retorna e fica ali na cidade de Genebra até a sua morte. Assim como Agostinho de Hipona, Calvino ensinava que, devido ao pecado, o ser humano perdeu a capacidade de escolher o que é bom. Então, como algumas pessoas se convertem? Calvino explica que Deus escolhe quem irá se converter. Esta escolha não tem por base nada que esta pessoa tenha feito. É simplesmente fruto da soberania divina. Entretanto, o erro desse ensino situa-se em pelo menos 2 esferas. 1. A ideia de que não se requer a participação interior do ser humano nesta economia por meio do arrependimento e da fé. E 2. A ideia de uma falsa segurança eterna sem levar em conta a possibilidade da apostasia. Estes são ensinamentos claramente ensinados por Jesus e pelos apóstolos. Deus quer que todos os homens se salvem. Então, apesar de Calvino ter sido um personagem tão importante para a Reforma Protestante, para a organização da doutrina cristã, para a organização da doutrina cristã da Reforma, ele tinha alguns pensamentos equivocados. E alguns pensamentos que Calvino tinha são coisas que nós não acreditamos e não concordamos muito nos dias de hoje, porque nós temos outras convicções. E nós não podemos culpar Calvino por esses pensamentos, porque naquela época eles tinham um conhecimento muito mais limitado do que o conhecimento que nós temos hoje. E estes erros provavelmente se deram por causa de interpretações erradas que ele fez de algum texto bíblico. Calvino ele era muito rigoroso em relação à queda do homem. Ele pensava e ensinava que a partir do momento que o homem peca lá no Jardim do Éden, agora fica impossível com que o homem pudesse se salvar. Entendeu? Então o homem ele não consegue mais tomar a decisão de chegar diante de Deus. Ele precisa que Deus o busque e que Deus o resgate. E a partir daí, ele começa a ensinar uma teoria que ela abre precedentes até mesmo para a teologia da predestinação. Ele começa a ensinar que Deus, a partir daí, escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. E essas pessoas que Deus escolhia para ser salvos, eles não tinham outra escolha a não ser aceitar a fé cristã, aceitar o evangelho e serem salvas. Só que isso abre margem para a predestinação. E não é isso que nós cremos. Então ele acreditava que o homem
ele não podia chegar diante de Deus através de crer no sacrifício de Cristo e através do arrependimento. Porque o homem não tinha, como o homem pecou, e o pecado do homem foi tão grande, o homem não tinha mais essa oportunidade. E nós não cremos assim. E nós podemos inclusive ler Atos 2,38, que diz o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o homem tem sim a possibilidade de se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, ser batizado e receber o Espírito Santo. E em segundo lugar, a ideia de uma falsa segurança eterna, sem levar em conta a possibilidade da apostasia. O que acontece? Esse ensinamento abria precedente para dizer que se o homem era predestinado à salvação, ele nunca ia se apostatar da fé. E isso não é verdade. Porque nós sabemos que uma pessoa pode aceitar Cristo, estudar a Bíblia, aprender a palavra, se tornar cristão e se apostatar. E daqui a pouco abandonar a fé e simplesmente viver uma vida de acordo com os desejos da carne e abandonar a fé cristã. Só que essa teoria de Calvino, de que o homem era predestinado e a partir do momento que Deus escolheu o homem para a salvação, ele não tinha outra possibilidade, não existia essa possibilidade. Nós sabemos que infelizmente existe. E outra questão também que contradiz essa ideia, de que se fosse dessa maneira, de que Deus escolhia quem ia ser salvo, Deus ia escolher todo mundo para salvação. Porque a Bíblia é muito clara, Jesus quando ele veio no mundo, ele dizia que a intenção do Pai era que todo mundo se salvasse. E nós sabemos que a intenção de Deus é essa, que todos se salvem e que ninguém se perca. Mas mesmo apesar destes pensamentos contraditórios de Calvino, ele foi um personagem muito importante na Reforma Protestante. E não podemos, por causa desses pensamentos errados que ele tinha, essas interpretações erradas, excluir a importância que ele teve na Reforma Protestante. E como eu já falei, não podemos também julgar porque eles tinham um ensinamento muito mais limitado do que o que nós temos hoje. Então vamos lá, pessoal. Estamos chegando no final da nossa lição e a nossa conclusão diz assim: até hoje, os livros de Lutero e Calvino são estudados e influenciam muitas pessoas. Para eles, a vida cristã deve ter como base a Bíblia Sagrada, devendo ser rejeitado tudo que é contrário a ela. Agindo assim, o cristão terá uma vida fortalecida diante de Deus. Então, irmãos, o principal que nós aprendemos nessa lição e que nós aprendemos com o testemunho de Lutero, com o testemunho de Calvino, é que a nossa base de fé é a Bíblia Sagrada e nós precisamos nos apegar nisso. E tudo aquilo que for contrário à Bíblia Sagrada, nós temos que rejeitar. Então nós chegamos ao final da nossa lição. Eu quero te agradecer se você ficou até o final desse vídeo. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal da Assembleia de Deus de Mutum. Peço também que você deixe o like nesse vídeo para ajudar a divulgar o nosso trabalho. E eu gostaria de encerrar esse vídeo, de encerrar esse estudo da Escola Bíblica Dominical com uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Quero lhe agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, ó Deus, gravando este vídeo, gravando, meu Deus, este estudo. Quero lhe agradecer também, ó Deus, pelas vidas que assistiram, ó Pai, que foram impactadas por este ensinamento. Quero, ó Pai, lhe pedir que o Senhor abençoe a família de cada um, meu Deus, abençoe a casa, a vida de cada um. Eu lhe peço, meu Deus, que continue nos fortalecendo, nos ensinando e que nós possamos continuar crescendo na graça e também no conhecimento, ó Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas e nos dar, meu Deus, força para continuarmos firmes nesta caminhada. Que nós lhe pedimos, ó Deus, e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Lhe agradeço mais uma vez por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço, a paz do Senhor.